Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que, quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem frutíferos. Bom, aqui já está levando para um outro campo de entendimento. Você quer saber se você é médium? Pergunte para os espíritos. Eles vão te informar. E ao informarem a você se você é médium ou se você não é médium, eles vão sempre, na maioria das vezes, dizer que você é médium. Aí a pessoa tenta escrever e não consegue. O que mais o Kardec tem a nos dizer? Isso se explica naturalmente, desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Sou médium? O que tem nos livros dos espíritos não diz que todos nós somos médios? Então você é médium. Agora, eu sou médium ostensivo? Eu sou médium para trabalhar em qual área? Então você já especificou a pergunta. Vamos lá? Desde que se faça uma pergunta, já vem ter uma resposta geral, né? Ora, como você sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica. Portanto, existem inúmeras faculdades mediúnicas, pois que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Isso? Vamos pensar? Então, se ela tem as mais variadas formas, as formas mais diferentes possíveis, portanto, nós temos que ficar atento. Perguntar para o espírito, eu sou médium? Sim, você é médium. Ah, então quando a gente chega na casa espírita, que tem aquele médium lá que fala, você é médium, você tem que desenvolver, ele está certo, ele só não sabe qual mediunidade eu tenho. Olhando por esse ângulo, ele está certo. Olhando por outro ângulo, ele não está sendo muito responsável. Ele está passando para você uma informação que está incompleta e que vai tumultuar a sua vida se você não tem preparo suficiente para entender isso. Mas não se preocupe. Se você já fez isso algum dia na casa espírita, você não é o primeiro, nem o último, nem o único. Muitos já fizeram, nós já fizemos isso. Você é médium, você precisa de trabalhar a sua mediunidade. Logicamente que quando você está entrevistando alguém, você está conversando com alguém, você já vê ali indícios que ela tem percepções psíquicas bem avançadas, que ela sofre influenciações espirituais bem determinadas, está bem contornado na conversa dela, naquilo que ela expõe para você. Então, nesse momento, a pessoa realmente é médium. Ela precisa de frequentar as reuniões públicas, precisa de fazer tarefa e precisa, se for o caso, ir para a mediúnica. E tem alguns casos que a pessoa não tem que passar por determinadas situações. Ela vai para a mediúnica e ela vai ter que se comprometer a fazer as outras coisas também. É recomendado por alguns espíritas que cada tarefeiro tenha 3 dias de tarefa na semana. Uma para reunião de estudo, uma para tarefa e outra para mediúnica. Então, a reunião de estudo vai acontecer como? Na reunião pública ou no estudo específico? A tarefa, ele vai fazer uma tarefa assistencial, vai dar passe, vai fazer visita aos lares, vai fazer campanha do quilo, vai distribuir sopa, alguma tarefa. E a outra para a mediúnica especificamente. Essas 3 são essenciais. Se você tem mais tempo, faça mais. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar-se por isso, e num sentido diverso daquele que imagina. A pessoa é médium, ela não percebe o que é, ela não sabe o que é médium. Agora, qual mediunidade ela tem? A essa pergunta vaga, sou médium, o espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Então, na medida que você especifica a pergunta, modifica as características da resposta. Qual mediunidade eu tenho? Aí o espírito pode responder, porque ele sabe, está conversando com o seu protetor, com o seu mentor. Muitas das vezes eles têm a sua ficha ali e deixa o médium trabalhar a sua potencialidade,
Deixa ele sentar participar da reunião mediúnica, deixa ele sentindo qual ele vai desenvolver, aquela que está desenvolvendo, deixa deslanchar. Não tente forçar a outra, não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito, a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem a torto e direito como verdadeiros estúrdios. É de forma esquisita, egocêntrica, extravagante. Então, quem é o espírito que eu estou consultando? Quais as credenciais espirituais que ele tem? Isso é importante. Então, diante desses fatos, como que esse espírito vai passar para mim as respostas e que tipo de resposta ele vai passar para mim? Eu posso acreditar nelas? Eu tenho que fazer mais alguns questionamentos? Portanto, nós temos que saber como caminharmos para obtermos as melhores respostas, como caminharmos para obtermos a resposta mais segura, a resposta mais coerente com as nossas necessidades. No caso de dúvida, de não ter um médium com as qualidades necessárias para receber um espírito que possa te esclarecer sobre qual a sua mediunidade, fica na mediúnica, espera tranquilamente que ela irá desabrochar, ou melhor, que irá desabrochar a mediunidade que você a possui. Mas de forma mais ativa, mais espontânea. As outras, se for o caso, virão no transcorrer do tempo. Por isso, aconselhamos, se dirija ao interrogante a espíritos esclarecidos que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Olha que interessante. Ele responde e indica o melhor caminho a seguir, se existir a possibilidade de bom êxito. Se não existir a possibilidade de bom êxito, a gente tem que ter cuidado. É muito importante esses detalhes. E vocês veem que Kardec, com poucas frases, com poucas palavras, ele descreve coisas muito profundas. E a gente lê, estuda. A gente grava os espíritos, apaga isso aí e faz de novo. Aí a gente vai lá e grava. Melhorou. Ou seja, nós temos que ter sempre o cuidado de sabermos seguir a nossa intuição, ter senso crítico. Estou falando coisa coerente? Não está coerente? Está coerente com a doutrina? Não está coerente? Eu sempre procuro me pautar naquilo que a experiência daqueles mais antigos que me antecederam me trouxeram. Colocaram em livros ou passaram verbalmente em cursos e palestras. Eu procuro seguir isso ali, para poder compartilhar com vocês coisas que sejam úteis e seguras. Mas, logicamente, nós vamos encontrar pessoas que não têm esse compromisso. A responsabilidade é nossa, o compromisso maior é nosso. Então, nós precisamos aprender a viver em paz, a cultuar a paz, a cultivar um sentimento de amor, de serenidade, para que todos nós possamos viver em paz. Não é trocadilho. Nós precisamos cultuar a paz, sentir a paz, irradiar a paz e vivermos em paz. Porque tudo que o mundo precisa hoje é disso. E formando um conjunto de forças positivas para a edificação do amor e da paz, nós conseguiremos muito.